Bem, como eu anunciei no comecinho do programa, a gente vai conversar hoje com a Sônia Concílio, ela que é colunista aqui da Rádio Nova Brasil FM, já lançou em São Paulo e no Rio de Janeiro o segundo livro, que é Sobrevivi, o que li, aprendi e vivi no meu luto. Eu tenho a honra de recebê-la agora no estúdio da Nova Brasil. Sônia, seja muito bem-vinda. Ai, Bárbara, muito obrigada. Estou tão feliz de estar aqui na casa de Brasília, da Nova Brasil. Obrigada pelo acolhimento e pelo espaço. E Sônia, a gente fala de um assunto hoje no seu livro que você escreveu, foi um processo de viver um luto. Eu queria que começar entendendo mesmo como é que foi, assim, o que aconteceu na sua jornada para você começar a reunir um material, reunir 24 livros diferentes que pudesse te ajudar a sobreviver esse luto. A gente sabe, provavelmente você ouvinte também já passou por um luto, sabe quanto é difícil, sabe as diversas fases que são, que não é um momento fácil e que marca muito a vida. E tem gente que às vezes nem consegue sair desse luto direito. E eu queria saber o seu processo para viver essa passagem da vida. Por favor, Sônia. É isso mesmo, né, Bárbara? Eu digo que essa é a dor mais universal, né? Porque todo mundo vai passar por ela mais cedo ou mais tarde. O luto foi do meu ex-marido. Nós tivemos juntos aí desde namoro, casamento, 33 anos, sendo 2 separados, os últimos 2. Então eu digo que era meu companheiro de alma, né? É meu companheiro de alma, na verdade. São 33 anos aí de 57 da minha vida, isso. Né? Então foi súbito, né? Foi uma partida súbita. E nessa hora que você enxerga, você fala, bom, e como é que eu sigo? Né? Como é que eu me reinvento? Como é que eu me redefino? Porque, na verdade, uma pessoa que vive tanto tempo com você, aí pode ser amigo, pai, mãe, seja quem for, alguém significativo para você, como é que você segue sem aquela pessoa? Né? E no final, os livros, que não foi um processo intencional, eu ler 24 livros, eles foram me levando, vou contar o como foi, mas foi isso. E eu acabei, por meio dessas leituras todas, tendo um apoio para elaborar, sabe, essa partida. E aí, e como é que foi? Assim que você soube dessa morte, o choque já foi uma morte súbita, e você começou a buscar ajuda, foram indicações, era um livro puxando o outro? Muito bacana. Olha, foi o seguinte, eu estava indo de São Paulo para Rio, né? Eu ia fazer uma palestra no Rio de Janeiro, e eu estava no aeroporto, na livraria, e aí eu olho um livro que o título era Sinais, a mensagem secreta do universo. Aí eu olhei para ele e falei, nossa, que interessante, né? Sinais, a linguagem secreta do universo, exatamente, fui conferir. Comprei o livro, 300 páginas, li na ida e na volta. E, basicamente, o livro, que é de uma especialista norte-americana, ela fala, psicóloga também, sobre as mensagens que a gente recebe, os sinais, melhor dizendo, que a gente recebe das pessoas que já partiram. E que muitas vezes a gente não está atento a eles. Que isso? O livro é lindo, traz uma série de casos, como que ela começou a se conectar com o pai, né? Ela falou assim, estabelece um sinal, faz um pensamento, uma oração e diz, olha, sempre que gostaria de ter um sinal para saber que você está perto de mim. Enfim, e eu li na ida e na volta. E quando eu estava aterrissando em São Paulo, muito mexida por ter lido, né, o livro, e fazia muito pouco tempo que o Elmo tinha partido, a gente já estava aterrissando, a comissária de bordo veio entregar uma edição especial, então seria por pouco tempo, de um chocolate em comemoração ao aniversário do Jota Quest. E o chocolate vinha escrito assim, amor maior. Bárbara, para mim aquilo foi um sinal, sabe? De que tudo aquilo era verdade, de que realmente a gente acaba mantendo uma ligação com alguém que é muito importante para nós. E dos sinais, eu comecei a ler outros livros. Então, exatamente como você falou. Eu lia um que falava, na obra tal, e aí eu ia nessa obra e procurava. E eu comecei, então, a ler. Por exemplo, eu gosto muito de psicanálise. Eu falei, Freud tem que ter escrito, escreveu, né? Luto e Melancolia. Fui em Jung. Enfim, comecei aí a buscar as leituras. E esse processo foi assim, meio realmente de me levar, né? Um levava, alguém me indicava, e no final eu dividi em 6 categorias para fazer o Sobrevivi, né? Que são as categorias de livros sobre ciência, esse é bem interessante falar, psicológicos, espíritas, autoajuda, testemunhais e diários. Então, vamos falar um pouquinho desse de ciências, assim, Vamos. porque tem toda uma ciência do luto que tem se debruçado sobre
como funciona esse processo dentro da gente, assim, que não é uma coisa simples, não é uma coisa única, não é rápido. Se você puder elaborar um pouquinho quais foram os autores e livros e o que extraiu deles dentro desse capítulo, dessa parte, Sim, dessa sessão. e isso que você disse é o mais importante, né? Primeiro, não tem tempo, não existe um tempo. Ah, o luto demora 6 meses. Não tem. Demora o tempo que você precisar que ele demore. É claro que ele passa, ele é agudo no início, né? Os Aham. primeiros meses são dilacerantes, por óbvio, mas então não tem tempo específico, não dá para se comparar, isso é uma crueldade, né? Aquela pessoa Nossa. né, tão rapidamente já se recuperou. Você não se recupera de um luto. Você não Aham. supera um luto, né? Você elabora, você ressignifica. E esse capítulo da ciência tem um livro só, chama O Cérebro de Luto. E ele foi muito importante para mim, porque ele explica, eu sou taurina também, né? Racional, jornalista, então né, querer saber como as coisas funcionam. Ele explica do ponto de vista fisiológico o que acontece no seu cérebro quando você perde alguém muito importante. Então, ele vai na questão dos hormônios, ele vai na questão de que parte do cérebro é ativada. E aí, ele coloca o seguinte, o cérebro não entende de um dia para outro que uma pessoa muito importante na sua vida não vai mais aparecer. Porque ele foi ensinado a ter aquela pessoa na sua vida. Olha que interessante. Ele não consegue absorver. É por isso que a gente quer ligar para aquela pessoa num instinto assim, vou ligar. Vou ligar para quê? Exatamente. Que dá esse choque, nossa, dá vontade de chorar, assim, dá vontade, esse estranhamento, esse choque, como é que eu, mas não tá mais aqui. Exatamente. E isso é importante, esse entendimento, porque a pessoa pode falar, tô ficando doida, tô desequilibrada, eu quero ligar, mas ele morreu. Não, é o seu cérebro fazendo o que ele foi ensinado a fazer, anos a fio. Né? E o livro, então, entra nesses detalhes fisiológicos, né? A especialista explica tudo isso. E, no fim, a sabedoria popular, né? Como é que isso se dá com o tempo? Porque aí o cérebro vai receber outros estímulos. Vai criar outras conexões, entendendo que Exatamente. não está ali mais. E você vai conseguindo trazer para o seu cérebro o que a sua emoção já viveu. Você sabe que aquela pessoa partiu, você entende aquilo. Mas o cérebro tem um funcionamento que você não direciona, né? Então, essa categoria ciência, que tem só o cérebro de luto, que é da Mary Frances O'Connor, ela fala isso, né? Se alguém que amamos desaparece, o nosso cérebro supõe que a pessoa esteja distante e será encontrada depois. Nossa. E o luto envolve regiões que processam emoções, lembram memórias, regulam o coração. Então, tudo isso é muito profundo e a gente precisa, né, Bárbara, e esse espaço que vocês estão abrindo é maravilhoso para isso, a gente precisa falar dessas questões. Porque acaba ainda tendo muito mito em torno do luto, né? Muito. A gente discute aqui, a gente tem a doutora Celange Amaral, que é uma médica, e recentemente ela falou desse luto das mães que perdem um filho, seja durante a gravidez ainda, ou assim que o bebê nasce, e como antigamente nem se falava. E eu tenho isso na família do meu marido, assim. É difícil eles falarem que perdeu um bebê, assim, que já teve um bebê. Ela teve 6, mas quase sobreviveu. E uma coisa meio velada, assim. E isso acontece com muita gente também quando perde, ou perde de uma maneira mais trágica, ou uma morte mais de uma doença que não gostam tanto de falar. E essas coisas, ninguém fala. Ninguém fala, e eu senti A dor, isso... ninguém fala da dor. Ninguém fala da dor. Que tá sentindo. E assim, não te abre espaço para falar, né? Eu vivi isso muito, e a família muito querida, sempre muito perto, amigos. Mas eu sentia que, assim, as pessoas queriam mudar de assunto logo. Olha isso. E o meu entendimento era, assim, para ela não sofrer mais. Uhum. Porque se eu ficar falando dele, ela vai sofrer mais, é o oposto. Que legal você falar isso, Sônia. Porque é uma forma... A pessoa já foi. Uhum. Você já está vivendo a dor de não ter a pessoa e você não pode nem lembrar dela e falar dela. Isso é muito cruel. Uma hora você vai espaçar esse sentimento, isso vai ser natural. Mas nos primeiros meses, essa possibilidade de falar, de expressar, de lembrar, ela é curativa. Ela é curativa. Porque, no fim, eu digo assim, né, Bárbara, de tudo que eu passei e continuo passando, quando a gente tem um luto muito forte, tem uma companheira que se instala, que é a tristeza. Ela vai se instalar na sua vida. Não tem jeito. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Você nunca vai mais sorrir da mesma forma que você sorria. Agora, tem horas que essa companheira está no quarto de hóspedes, tem hora que ela está na sala, tem hora que ela está dormindo com você, né? Então, é importante esse entendimento de que é isso mesmo. Você vai ficar triste.
Sônia, e reconhecer isso, falar isso, é um dos processos também dessa cura para quem às vezes vive com essa companheira e e leva com ela, e se introjeta essa coisa pesada, assim como a gente conhece, vê muitos casos disso, né? Assim, a pessoa perde uma mãe, perde um companheiro, no seu caso, companheiro de alma, e ela muda, ela não consegue tirar essa tristeza, não consegue tirar esse peso e vive com isso, muda pro resto da vida. Assim, é tão impactante que não consegue processar. Como é que os livros, assim, falam sobre esses casos e podem ajudar pessoas que viveram isso e não conseguiram ainda passar, não conseguiram sair do outro lado? Isso é muitíssimo importante, né? Porque eu acho que a linha fina entre a tristeza e a depressão, ela de fato é muito tênue, né? Freud traz isso, que foi um dos livros que eu trago no meu, que é Luto e Melancolia, né? Quando ele fala a diferença entre o luto e uma melancolia, uma depressão. Porque se você chega num estágio, como você falou, que a tua vida virou a tristeza, É isso. vai olhar para isso, né? Vai buscar apoio psicológico, né? Emocional, seja de que forma for, porque realmente pode estar sendo muito mais pesado do que você consegue fazer sozinho. Então, acho que tem uma diferença entre a tristeza vai vir e vai ficar. Tem horas que eu estou super feliz e tal, depois, quando eu estou sozinha, eu começo a chorar. Isso acontece muitas vezes. Porque eu lembro, porque eu sinto falta. Vem esses gatilhos. Tem gatilhos, mas assim, a vida continua, Aham. né? E isso é uma coisa interessante. Com exceção do livro de ciência, todos os outros 23 livros têm uma coisa em comum. Opa. A vida continua. Seja no evangelho, seja numa abordagem espírita, seja nas pessoas que trazem os seus testemunhais. Então, isso também é muito bonito, sabe? A vida, de alguma forma, continua. Que lindo. E dentro desses livros, assim, teve algum que você se identificou muito? Assim, sabe esses livros que mexem, a gente começa a chorar, não consegue nem ler, assim? Eu fico pensando, já li livros que mexem com a gente, você falou do avião, de lendo no avião. Eu falei, gente, é coragem de ler sobre isso no avião, porque é uma coisa que sensibiliza tanto, você não consegue parar de chorar. Você teve algum que foi uma coisa mais conectada com a sua história, com Elmo? Olha, Lia Luft é forte, né? O lado fatal. Eu amo Lia Luft, sempre li, né? É um bálsamo para a alma ler Lia Luft. E aí, quando eu fui descobrir que ela, né, publicou esse livro, que por um tempo ela proibiu, né? Depois que ela lançou Lado Fatal, ela proibiu de circular, porque foi o único livro autobiográfico de Lia Luft. E ele é muito forte, porque foi a perda, né, do segundo marido dela, um amor muito forte. E depois ela liberou, né, permitiu novamente circular o livro. Então, é um livro muito forte nas emoções que ela passa ali, sabe? E, ao mesmo tempo, estava passando uma peça de teatro em São Paulo sobre Lia Luft, com a Denise Del Vecchio, que eu acabei assistindo. Então, acabou tendo um significado. Foi um desses sinais, É isso, tudo é sobre sinais. Tudo é sobre sinais. Então, vamos lá, Sônia. Você já lançou em São Paulo, teve lançamento no Rio de Janeiro. O lançamento aqui em Brasília, como eu disse, é amanhã, às 19 horas, na Livraria da Travessa, no Shopping Casa Parque, né? Você escolheu um lugar que... Livraria da Travessa é maravilhosa, né? E esse shopping que é um lugar que tem um espaço muito acolhedor. Eu acho que não podia ser diferente, né? Para você ter essa conexão com quem for acompanhar. Isso, escolha da minha agente literária maravilhosa, que é Heloísa Beluso, editora. É uma editora incrível, acolhedora, ela que escolheu o lugar. A livraria é incrível mesmo. E amanhã eu adoraria receber, adoro Brasília, estou tão feliz de estar aqui. E vai ser um prazer, quem estiver ouvindo a gente quiser passar lá e dar um abraço e contar a sua história, porque o livro tem sido muito isso, sabe, Bárbara? As pessoas que eu não conheço chegam e falam, olha, é um companheiro, está sendo um companheiro para mim. Então, vai ser um prazer. E olha, gente, acho que todos nós, assim, quase praticamente todos os ouvintes já passaram por um luto difícil, já perderam alguém. Eu acho que esse é um daqueles livros que a gente precisa ter sempre, assim, na estante, sabe? Ser sempre lá para sempre recorrer, para sempre compartilhar também com quem estiver vivendo uma fase dessa difícil. A gente precisa de companheiros nessa fase. E, bem, ela tem não só a Sônia como companheira no livro, mas esses 24 leituras que ela traz, 24 autores diferentes que ela traz junto para viver esse processo mesmo, né?
Então, olha, sobrevivi o que li, aprendi e vivi no meu luto. Vocês encontram, quem não puder ir no lançamento amanhã, já está disponível online para comprar também, para você enviar de presente para alguém que precisa, para você presentear, ter sempre junto com você, porque são livros assim que ajudam e que não é comum a gente encontrar por aí. É o que a Sônia falou, né, Sônia? Assim, não é um assunto corriqueiro e é uma coisa tão corriqueira na vida de todo mundo. A gente precisa falar com mais normalidade, entre aspas, sobre luto, exatamente. Como os asiáticos fazem, né? Sim. Uma diferença, então Sim, precisamos não é falar. um tabu, não é nada, isso. faz parte e todo mundo fala e processa de um jeito diferente. Então, VIX Convite amanhã, terça-feira, amanhã eu lembro você, ouvinte de novo, aqui na Nova Brasil FM, às 7 horas da noite, numa livraria lindeza, Travessa Casa Parque. Sônia, muito obrigada pela participação, pelo livro, compartilhar tudo que você leu e trouxe. Não, gratidão pelo carinho, pelo acolhimento. Parabéns, sou fã aqui do Nova Brasil Brasília e obrigada por me receberem.